Fala aí, viajantes! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar de uma forma bem direta 10 coisas que você deve evitar na sua viagem, principalmente lá no aeroporto. Você fazendo essas dicas que eu vou dar aqui, vai evitar muitos perrengues. Então, para aquela galera aí que é viajante de primeira viagem, esse vídeo aqui é especialmente para você. E aquela pessoa que já tem uma certa experiência, por incrível que pareça, ainda pode cometer alguns erros que eu vou falar aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou Harrison Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se esse conteúdo te interessa, considere se inscrever aqui no canal. Vamos lá? E o primeiro erro é para as pessoas que não atentam para o tempo de conexão. Então, quando a pessoa está pesquisando ali as suas passagens, ela geralmente busca o melhor preço, né? Então não pesquisa nem o trajeto. Quando a pessoa fica muito focada ali no preço, ela acaba deixando passar alguns detalhes. Então é muito importante que você observe o tempo de conexão, principalmente se você estiver fazendo aí uma viagem internacional ou mesmo uma nacional com um voo mais longo. Então é importante que você veja o tempo entre conexões. Essas conexões aí é interessante que você deixe sempre um espaço de sobra. Tá certo que às vezes, quando você está pesquisando, a própria companhia já te dá um tempo de conexão. Então eu sugiro que você procure outro voo, né? Porque aqueles tempos de conexão muito próximos ali, eles podem te trazer muito prejuízo depois. Então aquela viagem que você escolheu com um tempo mais reduzido, se acontecer um atraso na saída, você vai ter prejuízo lá para frente. Então pode ser que quando você chegue lá no seu destino, o seu outro voo já saiu. Então vai ser toda aquela burocracia, você vai acabar se estressando e acabar até perdendo um dia da sua viagem. Nesse tempo de conexão, você tem que imaginar o seu voo da saída, né? Se ele não atrasar, se ele atrasar, você considera um pequeno atraso. Quando você chegar lá no próximo aeroporto, você tem que ver se você vai precisar trocar de terminal ou se você vai ter que trocar de aeroporto, né? Porque tem muitas cidades aí que tem mais de um aeroporto. Por isso que é interessante você deixar essa margem de erro aí, vamos dizer assim, né? Você deixar esse tempo mais longo. Então, para viagens nacionais, geralmente não acontece tanto isso. Mas para viagens internacionais, essas situações são mais... tem que ser vistas com mais carinho, né? Porque você tem outras situações. Então, além das trocas aí dos terminais, você também tem troca de aeroporto. Você tem que considerar esses fatores, além do fator imigração. Então, só nessa imigração aí, dependendo da fila, como está lá, você pode perder uma hora e meia facilmente. Então, isso aí é uma chave para que você perca seu voo com muita facilidade por causa de um pequeno detalhe que não foi observado lá na hora da compra da passagem. E já puxando o exemplo do erro 1, a gente tem o erro número 2. Esse erro número 2 já está relacionado com a compra de passagem de forma separada. Então, muita gente, para tentar baratear o seu processo, acaba comprando pernas separadas, né? Então ela compra, em vez de fazer uma conexão numa única passagem, ela compra viagens até mesmo com companhias diferentes. Isso daí é totalmente permitido, tá? É totalmente possível, eu inclusive incentivo a você fazer isso. Só que você tem que atentar justamente para aquela dica 1, da diferença do horário de conexão. Então você tem que sempre considerar o seu voo de saída. Além dessa troca, se você precisar trocar de aeroporto, por exemplo, você tem que considerar o trajeto, né? Então o exemplo que eu usei anteriormente ali, Guarulhos e Congonhas, você vai demorar aí num dia tranquilo em torno de 40 minutos a 1 hora, né? E se tiver engarrafamento, você pode perder até muito mais tempo. Então você considere esse tempo na hora de fazer essa sua compra, principalmente se for em viagens separadas. Eu estou falando isso porque isso aqui é extremamente importante você entender o seguinte: se você compra um voo único, né, com o início onde você está saindo e o término lá na sua chegada com uma conexão, se a empresa está te dando essa conexão, você tem todo o direito de reclamar se acontecer algum problema. Agora, a partir do momento que você compra pernas separadas, ainda que seja com a mesma empresa, se acontecer algum atraso, algum problema, você não tem direito a reembolso nenhum, né? Porque você está comprando duas passagens separadas. Então, isso já aconteceu comigo uma vez. Eu lembro que uma viagem que eu fiz para Noronha, eu tive que voltar de Noronha para São Paulo. Quando eu cheguei em Guarulhos, na saída lá de Noronha, eu lembro que foi logo ali no final da pandemia, ainda tava o pessoal do aeroporto tinha que fazer aquela limpeza no avião, né? Tinha que desinfetar o avião inteiro. Então aquilo atrasou bastante, era o último voo, porque o aeroporto fecha. E então quando a gente saiu de lá, a gente já saiu com 40 minutos de atraso. E a nossa conexão era muito perto. Então quando a gente chegou em Guarulhos, a empresa já estava esperando a gente lá, porque o nosso voo já tinha partido. Eles iam nos reembolsar de alguma forma, então eles perguntaram pra gente qual era a nossa opção. Ou a gente era alocado em um outro voo, que ia sair com umas 5, 6 horas de diferença, ou então ela deu a oportunidade
da gente ficar hospedado lá em São Paulo, e no horário de meio-dia, a gente chegou lá por volta de 9, 10 da noite, então pelo horário lá do outro voo ele ia sair só no meio-dia, então a gente ia passar a noite lá em Guarulhos com tudo pago, né, porque foi comprado uma passagem única. Agora, se eu tivesse feito a passagem comprado separadamente, eu não teria esse direito, então eu teria que dormir ali no aeroporto, teria que fazer alguma mudança por conta própria. Então é muito importante que você observe, quando você está fazendo essas compras, mesmo que seja com voos separados, observe se o valor não é muito diferente do voo direto, né? Com a mesma companhia. Então, às vezes a diferença de 100, 150 reais, esse barato pode sair muito caro para você, né? Então aquela história que a gente diz, a gente quer baratear uma coisa, mas aí a gente acaba atrapalhando todo o contexto ali no final. Então observe sempre essa situação. Às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais caro, mas ter toda essa garantia com a mesma empresa. Então é interessante que quando você compre separadamente, você dê bastante tempo de conexão entre um voo e outro. Então você deixa ali um prazo de 2 horas no mínimo, né? Eu particularmente, quando eu estou comprando, se tiver um espaço muito maior, eu acho até melhor, né? Então 2 horas é o mínimo quando eu estou comprando voos separados, porque eu já estou considerando todos esses problemas para não ficar naquela agonia, né? E o erro número 3 é a pessoa não saber o terminal que ela vai ficar lá no aeroporto. Então, gente, conheça o aeroporto que você está indo antes de viajar para lá, tá? Então, você pode muito bem conhecer o aeroporto da sua cidade, mas os aeroportos que você está chegando podem ser muito diferentes, né? Então, você está saindo de uma cidade menor, você está indo para uma cidade grande, geralmente esses aeroportos são gigantescos, parecem grandes cidades, né? Então, eu vou dar mais um exemplo lá de Guarulhos, que é o maior aeroporto aqui, um dos maiores da América Latina. Então, a gente tem ali o aeroporto dividido em três regiões, né? Então, tem 3 terminais. E você tem que entender que o terminal 1, ele é isolado do 2 e do 3, então você não tem como ter acesso. Então, vamos supor que você está indo ali para o aeroporto, o seu voo vai sair do terminal 2 e você pega o aplicativo e para no terminal 1. Então, você tem que considerar esse erro aí, porque você não vai conseguir ir caminhando do terminal 1 para o terminal 2, você vai ter que pegar um transporte, vai ter que pegar um ônibus para poder fazer essa chegada no terminal 2. Do terminal 2 para o 3 existe uma ligação, só que essa ligação ainda assim é um pouco demorada, você leva ali de 30 a 40 minutos para chegar de um terminal para o outro. Isso acontece porque muitos voos, principalmente os internacionais, eles saem tanto do terminal 2 como do terminal 3. Então você tem que saber aonde a sua companhia vai parar. E como que você vai saber qual é o terminal que o seu avião vai parar, né? Então, de uma forma muito fácil, serve para qualquer aeroporto do mundo, você pesquisa no Google mesmo, faz uma pesquisa rápida lá, você coloca o nome do aeroporto e coloca o nome da sua companhia aérea que você está indo. Então, o próprio Google ali, ele vai te dar os terminais onde essa empresa atua. E a dica número 4 está em pessoas que insistem em chegar em cima da hora. Gente, se você é dessas pessoas que deixa para se arrumar em cima da hora para chegar no aeroporto, esse é um erro muito grave. Muita gente perde voo por causa desse detalhe. Então a pessoa tem que chegar com antecedência lá. As companhias sugerem que você chegue para voos nacionais a partir de 40 minutos. Eu sugiro que você chegue mais cedo ainda, tá? Para voo internacional você tem que chegar muito mais cedo, 1 hora, 1h30, 2 horas. Então chegue muito mais cedo, porque você tem que considerar o percurso entre a sua residência ou o seu hotel e o aeroporto. Né? Geralmente você considera, se você olhar ali no mapa, no Waze, por exemplo, você vai ver que está dando ali por volta, está dando 30 minutos, eu vou sair com 30 minutos. Só que nesse espaço de 30 minutos pode ser que haja um acidente, pode ser que comece a cair uma chuva, pode ser que aconteça qualquer coisa. Então isso daí, como você já está em cima, não dá para ter um plano B. Você vai acabar perdendo seu voo por causa desse detalhe. Então não espere para sair, chegue mais cedo. Lá no aeroporto, com certeza o tempo vai passar mais rápido. Ele geralmente, o tempo, eu costumo dizer para os meus amigos que o tempo no aeroporto ele só é demorado quando você está fazendo conexão, mas quando você está indo, parece que ele voa, né? Então a pessoa se atrasa com muita facilidade. E tem outros benefícios que você pode utilizar, dependendo do cartão de crédito que você tiver, você pode esperar numa área VIP. Lá na área VIP você vai ter todo conforto, então é ideal até que você chegue mais cedo, porque você consegue aproveitar, você consegue descansar, você consegue relaxar nas poltronas, fica mais tranquilo ali, você pode se alimentar, né? Tem vários tipos de comida, tem bebidas, então você pode descansar até o horário do seu voo. Então é ideal que você chegue mais cedo. Eu tenho alguns vídeos falando aqui sobre a área VIP, você pode consultar lá também, que lá você vai ter todas as dicas de como entrar de forma gratuita em qualquer sala VIP. E a quinta dica é fazer o check-in online. Tá certo que a gente entende que tem muita gente aí que não tem tanta facilidade com a tecnologia, não consegue ali utilizar o smartphone para fazer o check-in online, mas é interessante que você procure a ajuda de alguém para poder fazer esse check-in, porque com o check-in online você tem muitos benefícios, né? O primeiro deles, se a companhia não te cobrar pelo assento, é ideal que você faça
dentro do prazo estipulado, geralmente de 48 horas antes do voo, você já começar a escolher seus assentos. Porque você chegando antes, você pode escolher aqueles melhores assentos. Aqueles piores vão ficando para o final. Então, se você deixar para fazer seu check-in quando chegar lá no aeroporto, provavelmente você vai pegar aqueles piores lugares, aqueles lugares que são no meio, ou então você pode sentar separado da sua família. Então tem todos esses percalços aí, tá? Algumas companhias permitem você fazer esse check-in aí sem pagar nenhuma taxa, outras já cobram alguma taxa, mas aí fazendo check-in online você já consegue desvendar isso daí com antecedência. E isso vale também principalmente para quem não está despachando mala. Se você não vai despachar nada, vai viajar só com aquela bagagem de mão e com item pessoal, é muito bom fazer o check-in online porque você já passa direto, você já chega no aeroporto e já vai direto para a área de embarque, porque você já está com toda a documentação ali que você precisava fazer. Então é muito interessante para essas pessoas que estão apenas passando direto para não enfrentar aquela fila lá no balcão da companhia aérea. E a dica número 6 é para pegar o comprovante do despacho da sua mala. Gente, tem muita gente que eu vejo que não liga para aquele papelzinho, né? Quando você está despachando alguma mala, a atendente ali, ou o atendente, ele vai te dar um papel que tem um código de barra referente àquele que está lá na sua mala. Então a sua mala está indo lá para o bagageiro do avião, ele vai te dar um comprovante. Esse comprovante aí, muita gente joga, pega de qualquer jeito, joga dentro da bolsa, coloca dentro do bolso, da mochila. Isso daí é uma ferramenta que você pode utilizar para recorrer caso aconteça alguma coisa com a sua mala. Se extraviar a sua mala, você vai ter que usar esse códigozinho. Claro que a companhia aérea, ela pode conseguir essa mala sem esse código, mas vai ser muito mais difícil de achar, né? Então é muito mais fácil você pegar. Geralmente as empresas, elas têm um hábito, né, têm um costume de colar atrás do seu cartão de embarque. Então ele imprime o cartão de embarque, pega ali as suas malas e cola atrás do cartão. Então pega aquele cartão de embarque e olha para trás, que você vai ver que tem alguns papéis grudados ali que são referentes às suas malas. Então ele serve também ali na hora da esteira. Se tiver uma bagagem muito parecida com a sua, ao invés de você ter que abrir, né, a mala para ver qual é o conteúdo, você pode simplesmente olhar ali, ver se está seu nome, ver se está batendo com o da mala, que eu já vi gente ali fazendo confusão na hora de pegar as malas, então um discutindo com o outro, que era a mala de um de outro. Então isso se resolve simplesmente olhando aquele papelzinho lá atrás. E a dica 7 é: as pessoas não se atentam para troca de aeroporto nas conexões. Então ela sabe que tem uma conexão, mas ela não percebe que os aeroportos são diferentes. Isso daí também causa muito problema, porque quando a pessoa já vai perceber, já é muito tarde, já está muito em cima da hora. Então, quando você comprar a sua passagem, observe esse prazo, como eu disse para vocês na dica anterior, você tem que ver o prazo, e além desse prazo ser um pouco extenso, você tem que ver se você precisa ir para um outro aeroporto. Às vezes você precisa só mudar de terminal, às vezes você pega no mesmo terminal, mas algumas vezes pode acontecer de você trocar de aeroporto. E aí você pode utilizar ali os ônibus das empresas aéreas, das companhias aéreas, elas têm algumas cortesias, desde que você apresente ali o seu bilhete, né, de viagem. Então você consegue pegar esses ônibus e ir de um aeroporto para outro. O problema é que essas empresas estão dando uma cortesia. Então elas não têm ali a obrigação de estar te esperando para você sair de um aeroporto para o outro. Então elas têm alguns horários. Então dependendo da empresa, o horário pode modificar ou não. E você ficar esperando até sair o próximo ônibus, pode ser que você perca a sua viagem. Existem também alguns ônibus, ou você pode pegar um táxi, um aplicativo, qualquer coisa. Você também tem o bus service, que é um ônibus que ele sai com uma frequência até maior, só que ele é pago, tá, gente? Você vai de um aeroporto para o outro, lá em São Paulo, de Guarulhos para Congonhas, então você consegue fazer essa linha de ônibus ali, que eles estão saindo, se eu não me engano, a cada 15 minutos ou a cada meia hora, então você consegue pegar esse ônibus, mas lembrando que esse ônibus vai pegar um engarrafamento, vai passar por todo aquele processo até chegar no outro aeroporto. Então você já junta essa dica com aquela outra dica que eu falei lá na frente. E o erro número 8 está para não contabilização dos custos com empresas low cost. Aqui no Brasil a gente ainda não tem empresas aqui dentro, mas a gente já tem algumas companhias que já saem daqui para outros países, mas essas empresas low cost, elas são caracterizadas por terem preços das passagens muito baratos. E como elas têm os preços muito baratos, elas acabam cobrando por qualquer coisa. Então se você tiver que despachar uma mala, ela vai cobrar um valor. E às vezes o despacho dessa mala pode até sair mais caro do que o preço da sua passagem. Tá? Então verifique todos esses gastos aí. Elas vão cobrar alimentação, elas vão cobrar até o check-in. Se você não fizer o check-in antecipado lá pela internet, se você tentar fazer na hora ali no balcão, eles vão te cobrar por esse check-in. Tem muita empresa que faz isso. Então, que muitas delas não permite que você leve nem a bagagem de mão. Você pode levar seu item pessoal. E aí, dependendo de cada empresa, vai variar o tamanho e o peso. Então, o item pessoal é aquele que você guarda embaixo do banco da frente.
Tá? Aquela mala que você quer guardar em cima, muitas empresas vão te cobrar por isso aí. Se você quiser colocar no porão, ela vai te cobrar outro. Então é interessante que você compre isso com a maior antecedência possível, porque cada vez que vai chegando mais próximo do dia da sua viagem, esses valores vão encarecendo. E se você fizer essa compra lá de forma online, ela vai sair muito mais barata. E o erro número 9 é as pessoas confundirem ainda o fuso horário. Gente, entenda uma coisa. Isso não tem muito o que discutir, não tem muito o que você calcular. Sempre que você vê ali na sua passagem, ali no seu bilhete, você vai ver que tem um horário de saída. O horário de saída vai ser sempre do local onde você está. Então você não tem que calcular, lá são 3 horas a mais, 3 horas a menos, você não precisa calcular nada. Você sempre vai chegar, vai sair do horário do local onde você está e vai chegar no horário do local que vai ser lá. Então sempre vai ser o horário local. Você não tem que fazer cálculo, não tem que se desesperar por isso. Eu inclusive já vi um amigo meu que perdeu um voo tentando fazer esses cálculos, né? Então o voo dele estava marcado, sei lá, para o dia 10 de janeiro, à meia-noite e 40. Então no dia 10 de janeiro, ele esperou o dia 10 todinho passar, quando anoiteceu ele foi para o aeroporto. Chegando lá, ele viu que o voo dele já tinha saído na madrugada, né? Porque ele não atentou que a partir de 0 hora já é outro dia. Então ele deveria ter ido um dia antes, né? No dia 9, para virar entre o dia 9 e o dia 10. Então ele perdeu esse voo simplesmente por estar tentando fazer esse cálculo. Então atente sempre que essa virada aí é um dia posterior, né? Então não tem com o que se preocupar. E a dica número 10 está relacionada ao câmbio. Então ainda tem muita gente, principalmente que está viajando para o exterior, que fica preocupado ali com a moeda, que moeda levar, será que é melhor trocar aqui no Brasil, será que é melhor trocar lá no destino? Às vezes a pessoa troca muito dinheiro aqui e leva, então isso torna até uma coisa mais perigosa, né? Porque você vai precisar ficar carregando de um lado para o outro, dependendo da quantidade de dinheiro que você está levando, você vai ter que declarar isso, e se a pessoa não declara, isso dá um rolo muito grande, galera. Então evite de estar levando dinheiro. Eu sugiro que você abra uma conta digital, como por exemplo da Wise, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre ela, porque se você usar um cartão de crédito, por exemplo, que eu também não aconselho que você leve qualquer cartão de crédito, se você levar um cartão de crédito emitido aqui no Brasil, ele vai te cobrar taxas abusivas, né? Então você vai ter um spread muito alto, você vai ter um IOF muito alto, variando aí entre 6 e 6,5%. Eles vão te cobrar o dólar turismo, então tudo isso vai ser mais alto, isso vai encarecendo a sua viagem. Se você somar isso aí no final, vai dar em torno de 10%. Então qualquer compra que você estiver fazendo ali com o seu cartão de crédito, você vai estar pagando ali 10% a mais, né? E isso lá no final das contas vai dar um valor relativamente grande. Então eu sugiro aí que você abra uma conta na Nomad, uma conta na Wise, por exemplo. Eu vou deixar aqui e na descrição também um link da conta para você abrir lá e também um código para que você, ao abrir sua conta, você faz sua primeira transferência. Então você tem até R$3.000 na primeira transferência sem pagar nenhuma taxa por isso. Então vou deixar o códigozinho aqui. Então você pode fazer essa transferência para lá sem pagar nenhuma taxa. Então vai ser totalmente na faixa. Como eu disse, você não vai estar levando dinheiro ali em espécie. Você não vai precisar se preocupar em ir numa casa de câmbio. Você não precisa estar carregando dinheiro para cima e para baixo. Você vai conseguir fazer tudo isso através aí do seu cartão físico ou mesmo do seu cartão digital. E a vantagem de você utilizar essa conta da Wise é que ela é aceita em mais de 170 países. Ou seja, quase o planeta inteiro, né? Ela é aceita até em 40 moedas diferentes. Então é muito fácil de você fazer esse câmbio, você manda um Pix da sua conta para lá, chega em poucos minutos e você já faz a conversão na hora. Então você pode fazer essa conversão 24 horas por dia, que é muito fácil, né? Então aí você pode ter o cartão físico, vai te facilitar muito a vida, mas também você tem as carteiras digitais no seu celular. Então fica muito fácil de você usar isso daí. E ele vai cobrar uma taxa de IOF de 1,1%, galera. Então isso é muito pouco. O spread dele é bem baixo também, tá? E você consegue ter essa economia, além dessa facilidade que eu falei para vocês. Então, galera, essas foram as nossas 10 dicas para você evitar lá no aeroporto e tornar sua viagem muito mais agradável, tá? Se você quiser outros vídeos relacionados a esse assunto, dê suas dicas aqui embaixo, fale sobre as suas viagens também, diga o que deu certo, o que deu errado na sua viagem. Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.